Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Antes de darmos início aos estudos dessa semana, vamos começar com a nossa prece de abertura. Elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, sabendo que tudo provém do Criador, que tudo na nossa existência é manifestação divina. Gratidão te damos, Senhor, pela misericórdia que tem para conosco. Muitas vezes não entendemos que aquilo que parece um mal ou uma dificuldade, Tu nos oferece a oportunidade de um aprendizado, que nós possamos ter a compreensão e descobrir as verdades da vossa imensa sabedoria, que conduz a tudo, o universo, com a maestria generosa e bondade. Senhor, agradecemos pela existência e na compreensão de que somos espíritos imortais. Tu depositastes em nós o germe do amor, a semente que devemos deixar florescer em nossos corações, para que possamos alcançar mundos mais felizes. Agradecemos também ao Teu Filho amado, o Mestre Jesus, pelo Evangelho de amor, o exemplo de caridade que Ele nos deixou, e que possamos seguir essa cartilha do amor, direcionando sempre o nosso proceder, as nossas escolhas, baseado no Evangelho de Jesus. Agradecemos também ao nosso anjo guardião, aos benfeitores que estão sempre conosco, a nos intuir, a nos inspirar, para que possamos buscar sempre as melhores soluções para os nossos desafios. Sendo assim, pedimos de licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Estamos no livro número 2, capítulo número 8, e hoje nós vamos falar sobre as sensações durante o sono, né? As sensações que nós presenciamos, né, no campo do espírito, no momento que nós estamos na condição da emancipação da alma. Vamos falar da questão número 407 até 409. E o tema central, né, é a emancipação da alma, que vai falar sobre o sono e os sonhos. Então, nesses 3 itens, vamos observar o que Kardec pergunta para os instrutores. Na questão 407, Kardec pergunta: o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? E eles respondem: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá, desde que haja prostração das forças vitais,
o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Então aqui Kardec pergunta, né, se só através do sono acontece a emancipação do espírito. E eles respondem que não. Então, se a gente perceber, qualquer cochilo, né? Se a gente pensar assim, qualquer pescadinha que a gente dá, nós podemos sim emancipar o nosso perispírito. Ele aproveita, né, qualquer tupor, qualquer enfraquecimento, né, das nossas forças vitais para se emancipar. Porque ele quer se sentir livre, o espírito quer se libertar, né? Porque o corpo, como já estudamos nas questões anteriores, o corpo, ele aprisiona o espírito. E qualquer oportunidade que o espírito vê em si se sentir livre, ele vai aproveitar. Então, nesse momento, né, pode acontecer já. E ele vai falar aqui, que é uma observação de Kardec, e ele fala: é assim que a sonolência, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens dos sonhos. Então aqui, né, nessa observação de Kardec, então ele fala que naquele pequeno cochilo, né, naquela pescadinha que a gente dá, a gente já pode ter essa conexão. Ver imagens, ver rostos, ouvir vozes. O nosso espírito, ele já está acessando. Então, quando a gente já está ali naquele topor inicial, antes do sono profundo, né, o nosso espírito, ele já está acessando o plano espiritual. E a gente ainda está relativamente lúcido, né? Meio dormindo, meio acordado, né? E a gente já pode começar assim, a ver imagens, rostos, ouvir frases, ouvir alguém tentando falar alguma coisa. E isso pode se repetir nos sonhos, né? Quando já estamos completamente, totalmente desdobrados, né? Totalmente já entorpecido e o espírito já completamente livre. Então, essas mesmas imagens, essas mesmas frases, elas podem se repetir no sono profundo. E na próxima questão, Kardec pergunta: parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Então aqui ele está perguntando, né? Que quando a gente está assim, mais ou menos, né, meio dormindo, meio acordado, a gente começa, né, a ouvir algum tipo de frases, palavras que vêm na nossa cabeça sem conexão com as coisas que está, né, no nosso pensamento, nas nossas preocupações. E eles respondem: sim, isso pode acontecer. E mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio se comunicar contigo. Então, mesmo já nesse topor inicial, né, nessa sonolência inicial, né, onde os laços estão começando a se enfraquecer, e o corpo está levemente ainda naquele topor, o espírito já consegue acessar o plano espiritual. E aí ele escuta, né, esse fraco eco, né, de um espírito que já está ali se comunicando com ele. Então, meio dormindo, meio acordado, né, o espírito não deixa de se comunicar. Ele já começa naquele processo. E isso já é um indício de uma mediunidade, né, da qual todos nós estamos submetidos, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Todos nós somos médiuns.
E essa situação, ela é muito clara para a gente entender isso, né? Que todos nós temos o acesso ao mundo espiritual, todos nós. E o sono, os sonhos, né? É uma prova, né, bem concreta disso, desses acontecimentos, né? Desses encontros espirituais, os lugares onde percorremos, os espíritos aos quais nos juntamos, as instruções que recebemos, os conselhos, as boas intuições, as inspirações. Então, todos nós temos, de um grau maior ou menor, uma mediunidade. E a prova disso são essas percepções que nós temos, né, de ouvir coisas que não vêm de nós, né, quando estamos com esses laços enfraquecidos, né, onde o nosso espírito começa a se emancipar. Nos médiuns, né, aqui já os trabalhadores médiuns, né, isso acontece em vigília, né, acontece a mesma coisa, só que o médium não está dormindo, ele está na vigília, e ele tem mais facilidade em se manifestar, né, de se emancipar e de ter essa ligação, né, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas todos nós, né, voltamos a repetir, todos nós temos essa mediunidade, porque nós percebemos isso, né, nesses relances, né, e os sonhos também, os encontros, né, que nós efetuamos durante o nosso sono. Lembramos de cenas, de pessoas, de conversas, de situações. Então, é aí que nós começamos a entender realmente que nós estamos mergulhados, né? Mundo material e mundo espiritual. Que nós temos essa comunicação e a gente abre essa porta, né? Esse mundo paralelo que a gente vive, né? Vamos dizer assim. Na questão 409, frequentemente em um estado de que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figura das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. Isso é um efeito de visão ou de imaginação? E eles respondem: estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar os seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. Ele está perguntando, né? Kardec está perguntando se essas imagens que a gente vê quando começa a ficar, né, numa sonolência, a gente ainda não dormiu, mas está meio sonolento, e na nossa cabeça ali, né, na nossa percepção, nós vamos vendo imagens bem nítidas, onde a gente consegue visualizar detalhes. Isso é fruto da nossa imaginação ou é um efeito de visão, né? Então ele fala que não, que nesse momento os espíritos, eles já estão querendo se comunicar, né, conosco. Mesmo nesse momento, né, inicial, de torpor, o espírito já está se emancipando e a espiritualidade já está, né, ali nos envolvendo, né, com as suas atividades, com as suas conversações, e nós já estamos em condições de perceber, né, essa vida que acontece paralela a nós. Então, nós ali, nesse momento, nós estamos ou ouvindo, ou vendo, né, com os olhos, os ouvidos espirituais. Não é o nosso ouvido orgânico e nem os nossos olhos do corpo. É o nosso espírito que vê, né,
ocorre isso pela dilatação visual, né, que se amplia do espírito, né, quando enfraquece esse laço com o corpo material, o espírito amplia a sua capacidade, a sua percepção, né, de consciência, de visão, de audição e de perceber o mundo espiritual, né? Então, o espírito vai percebendo essa vida espiritual com mais nitidez, né? Esse mundo espiritual que está rodeando ele quando ele se emancipa. Então, essas questões, né, que falam sobre as sensações durante o sono, ela vem, né, reforçar a condição e a nossa reflexão sobre a existência, né, do plano espiritual. E que nós, como espíritos, nós ansiamos sempre estar em contato com essa vida espiritual. E durante, né, esse início do sono, à medida que o nosso corpo relaxa, que a gente dá aquela, né, afrouxa os laços, né, do nosso corpo vital, então a gente já não está naquele processo da vigília, está iniciando um relaxamento, um repouso, o nosso espírito ali ele já está ansiando, né, ele já está desejoso dessa liberdade, e ele já começa a ampliar, né, esse campo visual, essa consciência espiritual de percepção, e aí vem essas sensações, ouvir, ver, até frases, palavras, rostos, cenas, encontros, conversas. Nada mais é do que o espírito, né, na sua real condição da vida espiritual, buscando muitas vezes estudar, se instruir, auxiliar, ou buscar um refazimento, um conselho, uma intuição, uma inspiração. Então, o momento do sono é muito importante para o espírito, porque ali ele vai recobrar forças, né? Muitas vezes ele vai buscar ali o revigoramento, para que quando no amanhecer que o corpo acordar, o espírito ele tenha se fortalecido de alguma forma. Então Deus, na sua infinita bondade, né, ele nos propiciou, né, com esses encontros, da possibilidade de nós nos relacionarmos com esse mundo do espírito. Então, Deus abriu para nós, né, essas portas, vamos dizer assim, dos céus, né, para os nossos amigos espirituais. Por isso que é importante muito nós refletirmos sobre a nossa condição da nossa vida, né, durante a vigília, o que nós estamos fazendo, né, quais o progresso, né, que nós estamos buscando na questão moral, porque isso sim vai interferir num bom momento, né, de quando nos encontrarmos no mundo dos espíritos, né, de nós sempre buscarmos aqueles que poderão contribuir para o nosso progresso, para o nosso sucesso, para a nossa elevação, para o nosso aprendizado. Então, a qualidade do nosso dia vai definir muito também, né, nessa condição de como será a nossa noite. Então, que nós possamos refletir, né, sobre os estudos dessa semana e aproveitar muito, né, essa condição que o Livro dos Espíritos nos traz de compreender, né, que somos espíritos, somos imortais, e que a nossa vida continua, mesmo depois que nós dormimos, né, a nossa vida espiritual continua. Então, uma excelente semana a todos e fiquem com Deus.